Olá, sou Rosa Bernhoff, uma brasileira que nasceu no Peru. Mãe de 5 filhos, consultora, engenheira, criadora, escritora, dançarina, baterista. Adoro cozinhar. E esta multiplicidade de facetas me deixa muito feliz ao longo de toda a minha história. Nós mulheres temos muitas demandas por muitos papéis e parece que aquilo é uma fonte inesgotável de possibilidades, ao mesmo tempo que uma fonte inesgotável de pesos. Como fazer essa equação? Faz 40 anos fundei uma empresa chamada Alba Consultoria. E esta empresa tem se distinguido exatamente por ter incentivado todas as práticas humanizadas de desenvolvimento, counseling, mentoring e coaching. Ao mesmo tempo que tem se preocupado em fornecer muitos instrumentos para evolução das pessoas. Por isso temos uma plataforma de assessment muito forte chamada SEE. Temos muitos laboratórios vivenciais para poder descobrir e incentivar e desenvolver potencialidades dos líderes. E estamos sempre no foco dessa preparação, desse fortalecimento das lideranças, sejam elas masculinas ou femininas, cuidando dos processos de desenvolvimento e cuidando dos processos de sucessão nos níveis altos de liderança nas empresas. Tenho atuado desde 1974, criando vários instrumentos de recursos humanos, tecnologias, conceitos, e em 98 lancei meu primeiro livro sobre mentoria. E hoje, verdadeiramente reconheço, depois de todos esses anos, a grande potência desta prática, que, felizmente, está se espalhando pelo mundo e cada dia está se tornando as pessoas muito melhores do que elas são. O que eu entendo por mentoria, né? Entendo que mentoria, passando por vários conceitos, inclusive eu, achando que as pessoas que tinham mais conhecimento estariam mentorando aquelas que tinham menos conhecimento. Na realidade, na prática, mentoria para mim é o encontro de pessoas para conversas criativas e construtivas, buscando soluções para dilemas, sejam de vida ou sejam de carreira, e essas soluções sejam úteis para ambas as partes. Quais são os benefícios que traz esta conversa para as pessoas? Exatamente a construção. E, veja, são soluções construtivas para os dilemas e as necessidades dos indivíduos e do contexto onde eles estão. Quando pensamos em mentoria, um primeiro elemento importante é formular a intenção para esse encontro. Qual é a intenção que eu levo? E podemos escutar. Falar que mentoria serve para colaborar com o outro, para poder transferir conhecimento, para poder dar ajuda, para poder estar juntos num intercâmbio, para uma proteção e um acolhimento para aqueles que precisam. Mas eu chegaria para dizer para vocês que a essência da mentoria está em 3 verbos. O primeiro verbo é acolher. O segundo verbo é ouvir. E o terceiro verbo é construir. Então eu acolho e me acolho mutuamente. Com o outro, acolho o outro e o outro me acolhe. Eu ouço aquilo que ele tem a dizer e ele me ouve com aquilo que eu tenho para devolver.
e construímos juntos um novo conhecimento, novas visões e novas alternativas e novas soluções. Os outros verbos, ensinar, aprender, transferir, colaborar, tudo isso é o composto de verbos que vão estar caracterizando o papel de cada figura. Alguém aprendendo, alguém trazendo conhecimento. Então, a mentoria é uma prática que requer de preparos. E o preparo principal dessa figura, dos dois atores principais, porque temos outros atores quando falamos sobre processos de mentoria dentro da empresa, etc. Mas quando se trata de uma mentoria, como esta proposta, inclusive, em Nós por Elas, neste grande programa, nós estamos falando de um encontro de duas pessoas que se encontram para poder trocar e para poder formular alguns encaminhamentos e soluções. Isto requer um preparo, como eu estava falando para vocês, que começa pelo inventário da trajetória. Para eu poder entrar num processo desses, é muito importante que eu me prepare, tanto na intenção, ou seja, tanto no verbo que eu vou levar para a prática, quanto no conhecimento que eu tenho de mim mesmo. E fazer um inventário da minha trajetória para poder encontrar as minhas forças, as minhas necessidades, aquilo que eu levarei para tratar com um interlocutor que está no papel de mentor, se eu sou mentorada, ou se eu sou mentor para saber exatamente o que eu tenho de melhor para poder ofertar. Isso requer um preparo. Quando falamos do preparo pessoal, é esse inventário da trajetória e o reconhecimento do valor que nós temos e da necessidade que vamos ir buscar a solução. Mas quando falamos de um preparo também metodológico, precisamos saber que esse é um processo que tem sessões, que tem uma sequência de conteúdos que vão ser trabalhados normalmente durante 1h30 ou 2 horas de conversação, em que se encontram esses dois atores, mentor e mentorado. Sem existir dentro deles nenhuma categoria de melhor, alguém melhor que o outro, ou alguém que se posiciona hierarquicamente em relação ao outro. Essa beleza dessa relação é o encontro de iguais. É o encontro de pessoas que possuem tesouros e possuem capitais que vão intercambiar. Esta preparação requer que eu faça concretamente e praticamente a minha biografia. E seguramente poucas vezes paramos para poder inventariar a nossa biografia, inventariar a nós mesmos, contando e fazendo a nossa biografia. Isto pode servir não somente para meu encontro com meu mentorado ou com meu mentor, mas pode servir inclusive para muitos compartilhamentos com minha família, com meus amigos ou com meus colegas. Parar para refletir sobre qual é nossa trajetória e qual é a trajetória que queremos seguir é um aspecto fundamental para a nossa evolução. Vamos pensar então quais são alguns aspectos chaves desta relação da mentoria. Um primeiro aspecto chave é que se estabelece uma comunicação entre as pessoas. E esta comunicação é uma comunicação muito diferenciada, porque ela traz implicitamente alguns códigos que temos que seguir. Por isso é que o primeiro encontro é muito importante, porque é um encontro de conhecimento, que marca todo o modelo de relação que vamos ter.
Para esse encontro, eu me preparei com a minha biografia, para esse encontro, eu me preparei para poder fazer a proposta de como vamos trabalhar. Para esse encontro, preparei um contrato, vamos contratar, e 2 aspectos importantes desse contrato: a confidencialidade da nossa relação e o seguimento dos nossos compromissos estabelecidos ao longo das nossas conversas. São 2 aspectos que sustentam a nossa relação: confidencialidade e cumprimento. Depois nós vamos seguir e elaborar uma agenda de trabalho, focos de evolução, evidências de progresso, e tudo isso será buscado com ajuda e com trocas mútuas. Que gostaria de ressaltar nesse processo todo? É que, passada a parte formal do nosso encontro, do nosso conhecimento, entramos num processo de trabalho. E esse processo de trabalho envolve 2 elementos importantes. Um elemento importante é a escuta. E eu vou trazer para vocês uma proposta muito interessante do Christian Dunker, psicoanalista, que escreve sobre 4 tipos de escuta e que achei muito interessante e uma contribuição muito interessante para o processo da mentoria. Ele fala a respeito da escuta hospitaleira. O que significa uma escuta hospitaleira? Quando vamos para um senso de hospitalidade num hotel, estamos olhando para esse ambiente com o máximo de beleza, com o máximo de funcionalidade, para que aquele que chega possa se sentir muito bem. Essa é uma escuta em que eu me coloco de maneira hospitaleira para poder receber. Isto significa muito respeito. Isto significa muita atenção. Isso significa que eu estou pronto e disposto para te receber. E não somente eu como mentor, eu também como mentorado. A escuta, o segundo modelo de escuta, a escuta de hospital. Com certeza, quando vamos para um lugar como esse, que pressupõe um ambiente de dor e de necessidade, nossa escuta muda. Nossa escuta traz e ativa um senso de empatia, um senso de compreensão, um desejo verdadeiro de minimizar a dor daquele que está doente. O segundo modelo de escuta é aquele que nós fazemos quando entramos num hospital. A escuta de hospital. Ela traz consigo um senso de ajuda, uma necessidade de identificação com a dor e a necessidade de mitigar a dor daquele que está sofrendo. Essa escuta nos leva à compreensão da criticidade, da força que está tendo uma determinada situação na vida de uma pessoa. E nos leva a escalar dentro de nós um desejo de utilizar todas as nossas ferramentas para poder mitigar a dor daquela pessoa. Essa escuta é não somente do mentor para o mentorado, é a escuta compreensiva, a escuta sensível de 2 pessoas que estão se identificando ou trocando experiências dolorosas para poder surgir dali um bom remédio, para poder surgir dali uma boa prática que possa sair com a cura. Essa escuta de hospital é muito amorosa. A terceira escuta é a escuta de hospedagem. Eu me hospedo
hospedo dentro de mim aquilo que você me trouxe e levo isso para o desfrute, para o convívio, porque colhi de todas as palavras, colhi de todas as mensagens, colhi de todas as recomendações, colhi de todas as construções que nós fizemos, alguma coisa muito valiosa que eu preciso levar para hospedada dentro de mim, sem perder. É aquilo que levo verdadeiramente como um significado ou um aprendizado que se faz necessário para mim e que preciso hospedá-lo dentro de mim. Tá? Mas também existe uma escuta que é muito, muito singular, que é a escuta do hospício. Quando de repente estamos na conversa e eu estou imaginando que tudo que você está me falando pode ser uma loucura e que aquilo não faz sentido e que eu preciso parar um pouco para poder compreender o sentido de tudo aquilo que está sendo dito e poder encontrar uma verdade e poder encontrar uma maneira de estabelecer uma comunicação quando ela parece que é impossível que aconteça. Este aprendizado da escuta, em esses 4 movimentos, é um processo muito sustentador de uma evolução. Porque eu não estou utilizando meus códigos, eu não estou utilizando meus preconceitos, minhas crenças, as minhas imposições para com o outro. Estou verdadeiramente me dispondo a fazer uma escuta, seja ela de hospedagem, de hospitalidade, de hospital ou de hospício. Mas eu te escuto. Porque muitas vezes as nossas conversas são conversas em que você diz assim, fala que eu não te escuto. Eu estou me escutando e te estou mostrando somente a minha reação. Dali que, quando falamos que a mentoria é um encontro de pessoas para conversações criativas e construtivas, para dar soluções, estamos falando de conversas que são extremamente verdadeiras e que geram na vivência desse processo todo da mentoria uma experiência real de ética. Porque é uma experiência através da nossa conversação onde eu não tenho nenhum desejo de mentir, nenhum desejo de ser um personagem muito interessante e fabuloso. Não estou ali para fazer demonstrações do que eu sou, mas estamos juntos, andando juntos, caminhando juntos para poder sair melhor depois de uma boa conversa. Quando fazemos estes processos, estamos praticamente trabalhando sobre alguns elementos que são, nas nossas vivências dentro da empresa ou de casa, como pais, como filhos, como parceiros ou colegas de trabalho profissionais, são verdadeiras travas para a evolução. Sair da queixa para o fato é um processo que é difícil. Aprendemos muito a ser críticos em cima daquilo que falta, ou em cima daquilo que entendemos que não seja correto, não seja bom. Fazemos muitas queixas de que outros têm que fazer algumas coisas por nós. Quando falamos de nós mulheres, parece que isso aumenta, porque o mundo não é favorável para nós mulheres, em teses. Mas nós mulheres podemos fazer alguma reflexão sobre 3 imperativos. A mulher tem que, ela tem que se preparar para poder ser batalhadora, corajosa, etc. Tem que. Ela deveria se colocar de determinada forma e não deveria fazer determinadas coisas.
então ela deveria, e ela atua dessa maneira. Por quê? Por que ela não consegue fazer determinadas coisas? Por quê? São 3 palavras, ou 3 sentenças imperativas que paralisam qualquer evolução. Poder transformar um tem que, um deveria, em o que desejas, o que eres capaz de querer de verdade. E o que você tem como poder de ação e de atuação. O que desejas, o que queres e o que podes. E transformar esse porquê. Porque o porquê é o grande gancho para entrar em justificativa. É o grande gancho para poder fazer argumentos que justifiquem uma não atuação ou não conseguir aquilo que a gente deseja. Transformar um porquê. Por quê? Por que ela não faz isto? Por que ela faz assim? Em um que fazer. Um que fazer. Um como fazer. Um quando fazer. Um com que fazer. E isso permitir que a mulher ocupe seu território, desempenhe seu papel, se habilite e dê valor àquelas capacidades e àquelas competências que ela possui como qualquer profissional ou como qualquer pessoa. A essência da conversação dentro do mentoring é exatamente sair do imperativo para poder fazer a construção do que é desejado verdadeiramente, do que eu sou capaz ou me torno capaz através de um aprendizado, e do que eu posso fazer estabelecendo limites nos territórios onde eu atuo e nos papéis que eu desempenho. Uma das grandes dificuldades para a mulher é ela não saber dizer não para algumas coisas e acreditar que ela tem que ser sacrificada, que ela tem que ser esforçada. Não, eu sou esforçada no limite desta necessidade que eu desejo, que eu quero. Essas conversações que passam por esses elementos que acabei de falar são exatamente as conversações criativas. Existe um último elemento que eu gostaria de colocar, que são a importância de ter os contratos de evolução muito claros. Isto significa o quê? É que eu tenho projetos, é que eu tenho caminhos, ou metas, ou objetivos a serem alcançados. E que é muito importante que, para qualquer processo de evolução, eu escolha para mim os meus verbos de evolução. Conseguir chegar a um ponto em que existem verbos que comandam minha vida, né? Posso compartilhar com vocês um pouco da minha história em relação a verbos. Sou imigrante e consegui criar uma família de 5 filhos, onde éramos somente pai, mãe e 5 filhos, tendo que crescer num ambiente onde eu não conhecia absolutamente nada e onde eu cheguei numa época muito difícil, que foi a época da Revolução. Hoje, passados 50 anos de estar aqui, eu posso dizer para você que uma coisa que foi fundamental para a nossa evolução como família e de vida, ter os verbos da família. Minha família tem 3 verbos que ela conjuga e que somos todos cúmplices no cumprimento desses verbos. O verbo amar, quanto me amas, quanto me dedico a amar, quanto eu posso te amar, não somente a você, meu parceiro, meus filhos, minha família, meus vizinhos, meu trabalho,
meu colega, meu chefe, o mundo. Amar, em estado de amor. Isto exige cuidado. Quanto conjugamos o verbo prosperar? Prosperar na vida, prosperar na saúde, prosperar na mentalidade, prosperar nas emoções, prosperar nas relações, prosperar no ambiente, prosperar e fazer a vida próspera. E o terceiro verbo da família, compartilhar. Como podemos compartilhar? Não somente entre nós. Compartilhar quando fazemos uma mentoria, quando fazemos um trabalho, quando estamos trocando conhecimento, quando estamos pegando uma causa e compartilhando alguma coisa que a gente acredita. O poder do verbo dentro de um processo evolutivo é muito forte. E a mentoria pode fazer com que encontres teu verbo de ligação com a vida e teu verbo de significado. Isto, com certeza, vai construir um protagonismo de você num mundo completamente diferente. Dali que, no momento em que nasce e surge uma iniciativa, nós, por elas, nós mulheres junto a elas, todas nós juntas, protagonizando e saindo com uma nova narrativa para o mundo, de possibilidade, de soluções, de construções criativas e principalmente de muito protagonismo.